Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula prática de produção textual. Hoje vamos abordar o capítulo 3, que fala sobre o gênero textual, o conto. Então vamos abrir aí na página 17, que a abertura deles, só em observar aí as imagens, a gente já dá para ter uma ideia de como é que se trata esse conto. Então, observando essas ilustrações, a gente pode ter uma ideia, né, do que ela se trata. Tá aí o Rick e a Girafa. Esse conto é de Carlos Drummond de Andrade. Tá? Então, ao ler, que é no Jardim Zoológico, né? Nesse domingo azul, a girafa olha do alto para as crianças e parece convidá-las a um passeio no dorso. Há uma escada perto, e se for encostada no animal, Rick é seu apelido, poderá chegar até lá. O garoto mede a distância que vai do chão ao lombo e julga-se em condições de vencê-la. Uma vez lá em cima, cavalgando no pescoço e segurando-lhe os chifres, pedirá à girafa, depois de umas voltas pelo jardim, que o leve por aí percorrendo o mundo. Presa há tanto tempo, a girafa age está ansiosa de liberdade. Não será difícil transpor a cerca. Ela espera que Rick lhe proponha a aventura. Ninguém se atreverá a travar-lhe os passos e Rick vai dirigi-la no rumos que aprendeu no Altas escolar. O problema é descer de vez em quando. Para Rick alimentar-se de biscoitos, fazer necessidades e dormir, camarada, a girafa irá se deitando aos poucos, primeiro dobrando devagar as pernas, depois se inclinando lentamente para o lado e, afinal, arriando com suavidade a carga infantil. Mas para subir outra vez, como se arranjaria ele? Escada não haverá. Mesmo deitada, a girafa é difícil de subir. A imaginação não lhe fornece recurso plausível. O sonho frustrou-se. Rick levanta o braço direito e, com a mão espalmada, em gesto de adeus, a girafa, que gentilmente convidará, esclarece. Muito obrigada, fica para outra ocasião quando eu crescer. Então, esse conto é de Carlos Drummond de Andrade. Além desse conto, que o nosso livro também de língua portuguesa, que também é do mesmo autor, As Histórias do Conto, que é A Cabra e o Francisco, e da Utilidade dos Animais, também está no capítulo 3 da nossa língua portuguesa. Ele também é um conto, tá? É o mesmo autor com o mesmo gênero textual. Já na página 19, a gente observa a estrutura do conto. O conto é um texto narrativo literário. Normalmente, ele tem um foco em determinado acontecimento. No conto, sempre vai haver um narrador que conta a história e um enredo, ou seja, uma sequência de acontecimentos. Os contos são conhecidos por serem histórias curtas e apresentam poucos personagens, ambiente e tempo restrito e poucas ações. Os contos literários, como o que a gente acabou de ler do Carlos Drummond, que você leu, pode ser publicado em coletâneas, em formato impresso ou digital. Podem também ser vinculados pela internet, sites ou mesmo redes sociais. Então, a seguir, a gente aí na página 19, a gente observa a estrutura, o espaço, o tempo, personagens. Então, o conto geralmente tem essa estrutura. Número 1, a apresentação dos personagens, do tempo e do lugar onde a história acontece, narração dos acontecimentos e das ações dos personagens, o conflito da história, isto é, o surgimento de uma situação difícil que chama a atenção ou envolve os personagens, e para finalizar a história é um conflito resolvido. Tá? Então a Tina está aí falando, nos textos narrativos, o narrador é a voz que conta a história e o enredo é composto pelos acontecimentos da história. Então espero que todos tenham gostado da nossa aula de hoje. Ele complementa o conteúdo do nosso livro de língua portuguesa com o gênero textual conto. Até mais e ótimos estudos.